No exílio, às margens do rio Quebar, um homem contempla o impossível. Ele vê céus abertos, criaturas de fogo e um trono cercado de relâmpagos. Era a glória do Senhor se movendo e com ela o chamado de um profeta. Seu nome, Ezequiel. O homem enviado para falar a um povo de coração endurecido, anunciando juízo, esperança e restauração. Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, prepare-se para uma viagem ao livro do profeta Ezequiel. Aceita o desafio? Então, seja muito bem-vindo, espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal. Nesse vídeo, seguimos a nossa jornada pela história da fé judaico-cristã. Que bom ter você aqui novamente, obrigado pela sua companhia. Hoje veremos um panorama do livro de Ezequiel, o qual faz parte dos livros proféticos do cânon protestante. Com 48 capítulos, o livro possui grande importância teológica dentro da narrativa bíblica, conduzindo-nos a um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Para compreender a mensagem, é essencial conhecer o contexto histórico em que Ezequiel viveu. Seu nome significa Deus fortalece. Ele exerceu seu ministério durante o exílio babilônico por volta de 593 a 571 a.C., um dos momentos mais sombrios da história do povo de Deus. Jerusalém havia caído, o templo fora destruído e o povo vivia como escravo em terra estrangeira. Mas, entre os exilados, às margens do rio Quebar, Deus levantou Ezequiel, um sacerdote transformado em profeta para anunciar que o juízo era consequência do pecado, mas que a presença divina não havia sido perdida. Mesmo longe de Jerusalém, Deus continuava falando, prometendo restauração e nova vida ao seu povo. A mensagem central revela a glória e soberania de Deus, um Deus que julga o pecado, mas também promete restaurar o seu povo e habitar novamente entre eles. Em essência, o livro proclama que a presença de Deus é o centro da vida. Quando ele está presente, há vida, santidade e esperança. Quando se retira, há juízo e destruição. Como estrutura, o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 grandes blocos. Capítulos 1 a 24 destaca o juízo sobre Judá e Jerusalém. Ezequiel é chamado em meio ao cativeiro, quando tudo parece perdido. O povo de Deus está distante de sua terra e Jerusalém, a cidade santa, ainda se julga invencível. Mas Deus mostra ao profeta o que acontece dentro do templo: ídolos ocultos, líderes corrompidos e culto profanado. A presença divina se retira lentamente do Santo dos Santos, até que a glória do Senhor deixa a cidade. Com gestos simbólicos e palavras duras, Ezequiel anuncia o inevitável: a destruição de Jerusalém. Ele deita-se por dias, representando o castigo, come pão medido, corta o cabelo e o divide em 3 partes, símbolos da espada, da fome e do exílio que viriam. Mas, mesmo no meio do juízo, Deus faz uma promessa: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Um vislumbre de misericórdia em meio à ruína. Capítulos 25 a 32, temos o juízo sobre as nações. Depois de anunciar o castigo sobre Jerusalém, o profeta volta-se às nações que zombaram de Israel. Amon, Moabe, Edom e Filístia são condenadas respectivamente por sua arrogância, desprezo, egoísmo e vingança maldosa. Ezequiel ergue a sua voz contra Tiro, símbolo do poder humano que se exalta acima de Deus. Ali surge a famosa profecia contra o príncipe de Tiro, que disse em seu orgulho: eu sou Deus, sobre o trono de Deus me assento. Mas o Senhor o humilha, mostrando que nenhum trono humano pode se comparar à sua glória.
Depois, o Egito, símbolo do orgulho das civilizações, também cai sob o juízo divino. Faraó é retratado como um grande monstro das águas, capturado e lançado fora. Ezequiel revela que o Senhor não é apenas Deus de Israel, mas Senhor de toda a terra, soberano sobre todos os reinos e impérios. Capítulos 33 a 48, observa-se a restauração de Israel e a glória futura. Jerusalém caiu, mas Deus ainda fala. Ezequiel volta a ser o atalaia, chamado a anunciar esperança em meio às ruínas. O Senhor promete reunir suas ovelhas dispersas, levantar um pastor fiel e dar-lhes um novo coração. Então, vem a visão mais impressionante do livro: o vale de ossos secos. O profeta contempla um campo de morte, ossos espalhados, secos e sem vida. Mas, ao som da palavra de Deus, os ossos se ajuntam, a carne cobre os corpos e o espírito sopra novamente. Eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. O povo morto revive, a nação destruída renasce. É a imagem perfeita da restauração que Deus realiza em seu povo. Em seguida, Ezequiel profetiza sobre Gog e Magog, a batalha final entre o bem e o mal, um prenúncio do fim dos tempos, onde o Senhor triunfa e o mal é vencido para sempre. Por fim, o profeta é levado a uma visão gloriosa de um novo templo, medidas perfeitas, adoração purificada e a glória de Deus voltando pelo portão oriental. A mesma glória que antes havia partido. Do templo flui um rio de águas vivas, que transforma o deserto em jardim. O mar morto volta a ter vida, árvores florescem, e sobre a nova cidade ecoa o nome eterno. O Senhor está ali. O livro de Ezequiel é a história da presença de Deus que parte e depois volta, do juízo à esperança, do exílio à glória. Ele revela que o Senhor permanece fiel, mesmo quando o seu povo é infiel. Do vale de ossos secos ao rio que flui do templo, Ezequiel nos conduz da morte à vida, da destruição à restauração. Ele nos lembra que a glória do Senhor voltará a encher a casa, e que todo deserto pode florescer quando Deus volta a habitar entre os homens, porque o mesmo Deus que restaurou Israel ainda transforma ruínas em esperança. E então, você sabia? Agora que conhece esse panorama, te convido a ler o livro completo e observar esses detalhes. No próximo vídeo, seguiremos para o livro do profeta Daniel, encerrando os profetas maiores da nossa série sobre os livros proféticos do Antigo Testamento. Se ainda não assistiu aos vídeos sobre Isaías, Jeremias, confira os cards na tela e os links na descrição. Gostou? Comente, deixe o seu like, compartilhe, assim o YouTube reconhece o vídeo como relevante e recomenda para mais pessoas, e você ajuda a espalhar a palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo, para que possamos continuar em conexão, e que Deus nos abençoe. Até lá!